nunca ouviu falar da Arca de Noé. Acho que qualquer pessoa de qualquer religião no Brasil, com poucas exceções, nunca ouviu falar da Arca de Noé. Porque é um fato que aconteceu, e mesmo que a pessoa não creia, não acredite, ela já ouviu falar. E no capítulo 6 até o capítulo 9, nós temos os detalhes, nós temos o relato do que aconteceu, e nós queremos meditar nessa palavra, retirar lições daqui, e o mais importante, nós temos que encontrar Jesus Cristo nessa história da Arca de Noé. Eu quero ler com vocês, é claro que são 3 capítulos, então nós vamos ler apenas alguns versículos. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, versículo 1: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então disse Deus a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura 30, e a altura de 30. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos fala através da Tua Palavra. Nos ensina os Teus mandamentos, Senhor. E que Cristo seja o centro da nossa mensagem, da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Qual o motivo de Deus fazer a arca? Noé é a 10ª geração de Adão. Eu gosto de genealogia porque eu gosto de ficar comparando as idades e vendo a história. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. A gente sabe muito bem que Caim matou Abel, não foi? Caim matou Abel. Mas Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Tiveram outro filho chamado Sete. E aí nós temos a genealogia de Adão e Sete. Adão gerou Sete, que gerou o seu neto, seria o neto de Adão, que gerou o seu trineto, o tataraneto, e foi até a 10ª geração. Na 10ª geração ele chega em Noé. Então Noé é a 10ª geração de Adão. Nesse momento, até aí, nós temos algo interessante. É a primeira aliança, uma das alianças que a gente vê que o Senhor Deus faz com o homem. Deus ele chama Noé e pede para que ele construa uma arca.
Deus chama Noé e pede para que ele construa um grande navio. E é interessante, porque Deus quer matar toda a humanidade. Deus, ele não via mais a necessidade daquelas pessoas viverem. Deus não via mais a necessidade de terem viventes sobre a terra, na 10ª geração depois de passar. E o interessante é que, quando eu leio esse texto, eu me deparo com algumas perguntas. E eu antecipei aqui para mim, na minha mente, algumas perguntas, e escrevi, inclusive é o que eu quero falar. Eu pensei, qual o motivo? Por que Deus não fez isso antes? Por que Deus não fez isso depois? Um dos motivos que a gente pode encontrar na palavra de Deus está aqui no versículo 6. Você vai deixar sua Bíblia aberta para Deus falar com você. No versículo 6, do capítulo 6, ele fala assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Esse é o motivo, talvez o motivo principal, de Deus querer exterminar a humanidade. A terra estava corrompida, as pessoas estavam tendo situações violentas. A gente vê a violência hoje, eu não sei qual o grau de violência naquela época, mas com certeza era um grau altíssimo de violência. O homem estava corrompido, já não queria, claro, né? Nós não tínhamos naquela época a revelação bíblica, mas nós tínhamos a revelação de Deus pela natureza. Nós tínhamos a revelação de Deus direta, assim como Deus tinha dado a Noé. Mas ninguém servia a Deus naquele momento. No mundo inteiro, entre todos os habitantes da terra, ninguém servia a Deus, a não ser Noé. E o interessante é que a gente percebe aqui no texto, de cara, no capítulo 6, a natureza humana. O homem, ele é mau e ele continua mau. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo fala que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. E ele vai listando as características dos homens. Os homens serão egoístas, jactanciosos, imorais. Não mudou. E não vai mudar. A natureza do homem é má. Quem diz para nós que a gente é bom e que a sociedade que nos corrompe e que a humanidade tem futuro e que a gente precisa ter fé na humanidade, ter fé no Brasil que vai dar certo, ter fé no presidente, ter fé no sei em quem, ter fé na sociedade? Quem diz isso, mente para você, porque não há esperança para este mundo sem Deus. O que Deus faz com pessoas que não querem a salvação através do seu Filho Jesus é extermínio. É isso que Deus faz quando nós não buscamos a Deus. Ele extermina as pessoas, porque nós somos criados para sermos úteis. E ser útil significa dar honra e glória ao Criador, fazer aquilo para o qual nós nascemos, adorar, servir ao Criador. Quando nós não servimos a Deus, quando nós não servimos o Criador, quando nós não fazemos aquilo para o qual nós nascemos, nós somos inúteis. Não há sentido nós roubarmos o ar que nós respiramos, porque esse ar que respiramos não é nosso. Os pulmões que transformam o oxigênio em gás carbônico e faz a gente ter vida, também não são nossos. Nada que nós temos ou que nós somos é nosso, mas é do Criador. Quando nós não fazemos aquilo que o Criador quer que a gente faça, que é adorar, servir a Ele, nós somos inúteis. Nós estamos roubando apenas o ar que nós estamos respirando. Não há mais sentido para alguém viver se não for para adorar o Senhor. Então, mais cedo ou mais tarde, quem é um inútil e não serve a Deus e não adora o seu Criador, vai ser exterminado. A arca de Noé e o episódio, a história da arca, é apenas um episódio de uma série que vai ter o seu final. E é apenas um estalo, uma sombra, uma evidência, é apenas um clarãozinho de algo que nos mostra o que acontecerá. A arca de Noé aponta para o que vai acontecer. O extermínio que Deus realizou aqui aponta para o extermínio que Deus vai realizar em breve.
E nós vemos um texto que nós não precisamos disfarçar, a gente não precisa esconder. Esse é um dos textos mais mortíferos, digamos assim, da Bíblia. É um dos textos, uma das histórias que conta com mais mortes. Talvez só vai haver mais mortes em outra história no dia do juízo final. Quantas pessoas não morreram? Simplesmente o mundo inteiro que vivia. Somente Noé e a sua família escapou. E a gente vai falar, por que Deus ele exterminou o homem? Por que ele exterminou juntamente o homem à terra para fazer novamente? O motivo está aqui. Porque o homem era continuamente mau. E Deus se arrependeu de fazer o homem. No versículo 5, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mau o desígnio do seu coração. Por que Deus se incomoda tanto com pessoas que são más e não se convertem e não buscam a Ele e o seu coração mantém-se na podridão? Porque Ele é um Deus santo. Deus não coloca para debaixo do tapete as nossas sujeiras. A Bíblia fala que Deus tem olhos puros e os seus olhos não podem ver o mal. Simples assim. Esse é o motivo de Deus destruir toda a terra aqui com Noé. Por quê? Porque as pessoas eram más. E esse motivo é suficiente. Deus não precisa se explicar. Você não precisa defender a Bíblia nem defender a Deus. Como disse, se eu não me engano, foi Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele fala: ninguém precisa defender a palavra de Deus. Assim como ninguém defende um leão, ele se defende sozinho. Nós não precisamos ter um RH, relações públicas, tentar amenizar o texto. Nós precisamos pregar a verdade. As pessoas precisam se escandalizar com o Evangelho. Está aí uma coisa que a sua evangelização, a minha evangelização, o seu louvor que você canta, o meu louvor, a minha pregação, a sua pregação precisa ter escândalo. Porque a graça, o amor de Deus, fala de escândalo. A graça é escandalosa porque a graça é Deus salvando pessoas podres. E para você falar de graça, você tem que falar de pessoas podres. Falar de graça é escandaloso também. O amor de Deus também é escandaloso. Porque por mais que seja uma palavra bonita, o amor de Deus, Deus ele precisa amar pessoas que não o amam. As pessoas não amam a Deus. O primeiro mandamento que Deus pede para a gente ser salvo, é claro que a gente é salvo em Cristo. Mas se a gente não consegue obedecer os mandamentos, a gente é salvo pelo que Cristo fez. E se não fosse Jesus Cristo, nós teríamos que cumprir a lei. E o primeiro mandamento da lei, no resumo, os dois mandamentos que resumem os 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Está aí uma coisa que a gente não consegue fazer, o primeiro mandamento. E o segundo, muito menos, amar o próximo como a nós mesmos. É por isso que Cristo morreu por nós, para cumprir a lei no nosso lugar. Porque nós não amamos. Martinho Lutero chegou a dizer: Senhor, eu te odeio. E a gente escandaliza, como que um homem de Deus assim, que foi usado para realizar a reforma protestante e que voltou às escrituras, fala que odeia Deus, tem um contexto. Claro que ele amava a Deus, mas ele diz: eu não amo como eu deveria. Eu não amo com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com o meu entendimento. Porque se Martinho Lutero ou nós amássemos a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amássemos o próximo como a nós mesmos, nós não precisaríamos de Jesus. A gente já teria cumprido a lei. E como a gente não consegue, Cristo cumprir no nosso lugar. Então nós não conseguimos amar, mas Deus nos ama. E Deus ama os piores pecadores. Deus ama pessoas que são más. Então aqui nós já vemos apontando para a nossa natureza. A natureza do homem já é demonstrada aqui como má. Não é a sociedade que corrompe o seu filho. O seu filho é mau. A sociedade pode acelerar o processo. As más companhias, as más conversações, os maus costumes podem acelerar o processo, pode mostrar coisas novas.
Aqueles coleguinhas que você impede que seus filhos vejam, porque são pessoas que fumam, bebem, pessoas eróticas, pessoas pornográficas, as pessoas que você não deixa seu filho nem chegar perto, elas estão muito mais perto dos seus filhos do que você imagina, através da palma da mão deles, com o celular. Essas pessoas, elas podem acelerar o processo e falar, nossa, você está tendo acesso a pessoas tão más, mas o seu filho também é mau. O seu filho tem um potencial, nós temos um potencial gigantesco de fazer o mal. E a gente sabe disso, conversando até com pessoas que nem entendem o evangelho direito. Eu estava conversando com meu sogro, e ele falou assim, ele é uma pessoa, eu admiro demais ele é a pessoa mais tranquila do mundo. Ele falou assim, eu não sei qual a conversa que a gente estava falando, eu sei que no meio da conversa ele falou assim, nós temos um potencial, a gente é tranquilo assim, mas dependendo das circunstâncias, nós temos um potencial de fazer um mal terrível. Ele entende o evangelho sem mesmo se aprofundar nele. Nós somos tranquilos, até o momento em que alguém fecha a gente no trânsito, pega o capacete, quebra o vidro e corta seu filho, e seu filho sangra lá atrás. A gente já não sabe o que vai fazer. A gente é tranquilo, até alguém enforcar o seu filho na sua frente. A gente não tem ideia do mal que a gente pode fazer. É indefesa, nem sempre é indefesa. Nós não podemos dizer que nós somos bons. Nunca diga que alguém é bom. Nós podemos realizar atos de bondade. Nós podemos fazer coisas inspirados por Deus, com o auxílio de Deus. Nós podemos ajudar pessoas e devemos ajudar. Nós realizamos atos de bondade, nós fazemos coisas boas, mas não porque nós somos bons, porque coisas boas não nascem de dentro de você. Dentro de você existe um coração, e Jesus já condenou o teu coração. Jesus falou que o coração do homem é de onde vem tudo que é ruim, vem do coração do homem. Jeremias já disse que o coração do homem é enganoso. Então nós não podemos dizer que as coisas boas saem de nós. Em Tiago, a Bíblia fala claramente que tudo que é bom vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Senhor, daquilo que traz luz para nós. Tudo que é bom que você faz, glória a Deus, porque Deus me capacitou para te ajudar. Que bom, você é uma pessoa boa. Não, Deus me capacitou para te ajudar, Deus me tocou, Deus me fez lembrar de você, Deus me deu sabedoria para organizar um dinheiro para te ajudar, Deus me deu sabedoria para organizar meu tempo, para te abraçar. Deus fez, se foi algo bom, foi Deus que me usou como instrumento. E quando alguém fala, nossa, você fez uma coisa muito ruim, aí você fala, Deus não tem nada a ver com isso. E o diabo? O diabo pode até ajudar, pode até te empurrar, te incentivar a fazer coisas, mas a culpa é tua mesmo, o teu coração é mau. E a gente vai ver isso, biblicamente falando, aqui claramente. No Salmo 51, versículo 5, Davi ele fala, eu peco desde que nasci. Ainda em Gênesis, no capítulo de número 8, no versículo 21, se você quiser conferir, Jesus fala, Deus fala, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desejo, o desígnio íntimo do homem, desde a sua infância ou mocidade. Deus está declarando aqui em vários versículos, e nesse versículo especificamente, que o coração do homem é mau desde criança. Quando o seu filhinho te dá um tapa na cara, ele te dá um tapa porque ele é um bebê, ele ficou com raiva, aí você ensina ele, não pode bater no papai. Quando o seu filhinho tem um biscoitinho, tem um outro coleguinha, ele está brigando por causa daquele brinquedo, ou por causa daquele biscoito, você tem que explicar para ele, que ele precisa dividir, que ele precisa amar, que ele precisa ter misericórdia do outro. Quando eu lembro das minhas meninas pequenininhas, e eu não sei se a Sara tinha uns 2 aninhos, eu não ensinei a Sara a fazer coisas erradas. Claro que ela vai ver, a gente vai ver. A gente não fala, ó, quando você tiver o seu brinquedinho, você fica com o seu brinquedinho, e a sua irmãzinha fica com o brinquedinho dela. De vez em quando, você pega o brinquedinho dela, mostra para ela, faz gracinha, sai correndo, faz ela ficar com muita raiva de você e correr atrás de você, tá, Sara? E aí, quando ela estiver chegando perto, que você vai ver, você vai jogar o brinquedinho dela longe. Tá? Você faz essa maldade. Não, eu não ensinei isso. Mas ela fez. Porque se você colocar 2 crianças lá na Rehab, naquele tanto de brinquedo, cara, Deus me livre,
1 milhão de brinquedos, elas vão brigar por causa de um. Porque o coração do homem é assim. Se aquele bebê que te dá um soco na cara, você ria, você não pode bater no papai. Se aquele menino tivesse 18 anos, seria um soco e ele te espancaria. Ele roubaria as coisas, ele não dividiria as coisas com ninguém. Porque você não ensina o homem a fazer coisas ruins, ele nasce fazendo, a natureza dele nasce corrompida, com problema. Você tem que ensinar. O que acontece se nós não educarmos pessoas? O que acontece se nós não diminuirmos a intensidade da maldade do homem? Se não tivesse leis, se não tivesse a polícia, se não tivesse a justiça, imagina o que aconteceria. O que impede, freia a maldade do homem é Deus agindo em cada ser humano, impedindo que ele faça o pior que ele pode fazer. E também as leis, e também a sua própria consciência. Existem freios, porque sem esses freios nós somos demônios. É por isso que o Senhor Deus detectou claramente: o coração do homem é mau. O coração do homem é mau desde que ele nasce. Então nunca mais diga que você realizou alguma coisa boa. Isso veio de você porque você é bom. Porque você puxou para o seu pai, que meu pai sempre foi uma pessoa muito boa e eu puxei para ele. Para de besteira. Seu pai é mau também. Não é porque eu sou uma pessoa tão tranquila, dificilmente você vai me tirar do sério. Não. Eu sou bom porque meu pai me deu uma boa educação. Não, você é bom se você fez algo bom, é porque o Senhor Deus fez através de você. Se você fez algo ruim, a culpa é sua mesmo. Então, irmãos, a gente vê a depravação humana aqui. E Deus, Ele não quis enviar o seu Filho naquele momento. Ele enviou depois. Mas naquele momento, Ele já nos ensinou como que deveria de ser. Quando você tem pessoas que são muito más, você extermina todos. Ou você salva quem você quer. E o Senhor Deus demonstrou o seu amor salvando Noé e a sua família. Quando eles entraram na arca do Senhor, o Senhor Deus estava salvando-os. E todas as pessoas que não entraram na arca foram exterminadas. O que o Senhor Deus está fazendo aqui é falando sobre Jesus. Você não vai ver a palavra Jesus aqui, mas isso aqui é sobre Jesus. Aliás, tudo na Bíblia é sobre Jesus. Todas as estradas na Bíblia levam a Cristo. E o que você vai ver aqui é uma história que leva a uma história maior. Você vai ver aqui um pequeno trecho, trailer, ou um comercial daquilo que vai mostrar depois. Aqueles que entram pela porta que Cristo serão salvos, e os demais perecerão. Ao falar sobre a arca, vamos lá no versículo 6, a gente vai ver muita coisa interessante. O Senhor Deus, Ele manda Noé fazer a arca e ele gasta 120 anos construindo um navio. Se Deus te pedisse para fazer algo para Ele, você calcularia o tempo que você iria gastar para fazer? Acho que uma das primeiras coisas que a gente faz é calcular o tempo que a gente vai gastar, ou o custo que aquilo vai gerar, para que a gente tenha noção do tamanho da obra que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente quer ficar de bem com uma pessoa. E aí aquela pessoa fala assim: tem como você pegar um copo de água para mim? E você fala: rapaz, a coisa mais fácil que tem. Você está disposto, você vai lá, pega uma água e volta. Porque você calcula aquele custo. A água está ali, tem disposição, se eu tiver que comprar é barato, eu consigo ir lá, é perto. E aí você fala: você não quer mais nada não? Quer dizer, você fica querendo fazer aquela média. Mas se aquela pessoa te falar assim: eu quero um suco, como é que é o nome daquela fruta? Não, daquela fruta estranha, amarena. Eu vi um sorvete de amarena. Não sei nem o que é isso. Estava escrito assim: amarena. Eu quero um suco de amarena com cereja. E aí você sabe que é caro, é longe. Aí você fala: você não quer outro não. Você calcula o custo. Você calcula o tempo que você vai gastar. E aí você tenta dissuadir a pessoa de que ela te peça outra coisa.
Com Noé, Deus passou a missão mais difícil que você possa imaginar. Deus falou para ele para fazer um navio de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o que é côvado? Eu não sei. É a medida a unidade de medida que eles chamam. Não sei por que isso tem na minha Bíblia ainda, né? A gente deveria ter tirado isso aqui das Bíblias e traduzido isso. Mas ainda bem, né? Tem pessoas que estudaram por nós. E 300 côvados dá 135 metros. Então são 135 metros de comprimento, 50 metros, 22 metros de largura e 13 metros de altura. A Arca da Aliança, ou a Arca de Noé, era semelhante a um navio de hoje, ou um tamanho de um navio comum que a gente vê hoje, gigantesco. A Bíblia diz no versículo 22 que Noé reclamou. Não, Noé fez tudo. Irmãos, ele diz assim fez Noé consoante a tudo o que Deus ordenara. Deus quis salvar Noé porque ele era justo e era íntegro. Justo no sentido moral. Íntegro porque ele não pecava. Ele não pecava nunca? Não, mas ele fazia jejum. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que faz jejum de pecado. É uma pessoa que tem uma competição com ela mesma. Ela fala assim: hoje eu vou acordar e vou pecar o mínimo que eu puder. Isso é o que todo crente deve fazer. Hoje eu vou pecar menos do que pequei ontem. Hoje eu vou pecar o mínimo que eu puder. Hoje eu vou fazer jejum de muitos pecados. E aí você se esforça. Isso é santificação. Isso é integridade. Deus olhou para Noé e falou: ele é íntegro, ele é justo. E Deus salvou Noé. Mas a Bíblia não fala que a esposa dele era íntegra. A Bíblia não fala que os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, eram íntegros e justos. A Bíblia muito menos fala que as esposas do Sem, do Cã e do Jafé eram íntegras e justas. Mas Deus fez uma aliança com aquela família. Deus fez uma aliança com eles. Deus escolheu eles para salvá-los e para que a possibilidade de vida pudesse continuar. E Noé fez tudo. Agora você imagina a quantidade de dinheiro que ele gastou, cortando a madeira, pedindo ajuda, não sei. A quantidade de tempo, ele gastou 120 anos, num tempo que alguns estudiosos, eu não posso dizer, dizem que ou chovia raramente ou nunca tinha chovido na terra. As chacotas, o custo social que ele teve. As pessoas não vão conversar com um doido como conversa com uma pessoa comum. Uma pessoa que tem problemas mentais é uma coisa. Agora uma pessoa que parece ser normal, só que ela acredita seriamente numa coisa que não faz sentido nenhum, as pessoas fazem chacota dela. As pessoas com certeza falavam que ele está gastando seu tempo de vida, que ele está gastando seu dinheiro, que ele está usando a família para fazer esse plano, realizar esse plano, que não vai dar certo. E as pessoas com certeza isolaram Noé, isolaram seus filhos, isolaram as suas noras, isolaram a sua esposa. Esse foi o custo de Noé, um custo altíssimo, irmãos. Pode parecer simples e tal, mas não é. Porque às vezes a gente não quer receber para nós, sentir o custo de vir para a igreja. Às vezes a gente não quer receber para nós o custo de dizer que somos crentes dentro do nosso trabalho. O custo que Noé teve de ser isolado da sociedade porque estava fazendo um navio inútil para eles, foi um custo alto. Você está gastando seu tempo. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Você está gastando seu tempo. Você vai para o culto 3 vezes por semana, 4 vezes não. Agora você parou de vir aqui, você não vem mais, você não bebe mais com a gente, você não curte mais com a gente, você não está nem com a família, esse tipo de coisa. Nossa, você vai dar dinheiro para a igreja. Tem gente que dá dinheiro à toa para lobo, é outra coisa. Mas para a igreja, para o crescimento, para o reino de Deus, dou mesmo. E tudo que Deus me dá é dele. Eu dou porque Deus pede. Eu dou porque a oferta é bíblica. Eu dou porque o dízimo é bíblico. Eu dou porque o Senhor quer a minha contribuição. Eu dou porque através da minha contribuição que a obra de Deus vai avançando, que a gente tem condições de se manter. Então eu dou mesmo. Mas se a gente for pensar, desde quando você converteu, eu nunca quis fazer essa conta porque é tolice. Desde quando você converteu? Todos os meses você ofertou quanto?
Você sempre dizimou? Sim, sempre dizimei. Beleza. Você já fez a conta de desde quando você dizimou no primeiro mês até o dia de hoje, até o mês de hoje? Nossa, quanto dinheiro isso não dava? Economistas dizem que você tem que tirar 10%, no mínimo, de tudo que você recebe para ter uma reserva de emergência. Você não tem reserva de emergência, você não tem isso, você não tem uma casa melhor, você tem um carro melhor. O que você tem? Esse carro melhor? Você tem essa casa melhor? Você não dizima. Você tem isso. É porque dizem que se você ficar não sei quantos anos ganhando tanto e dizimando tanto, dá para você comprar uma Ferrari. Eu já vi um cálculo que diz que os nossos dias, dependendo, não é um dízimo muito alto não. Dependendo da quantidade de tempo que você está dizimando, se você dizimar todo mês, dá para comprar uma Ferrari. Aí a gente pergunta, e você que com esse tempo todo comprou sua Ferrari? Você não dizimou, então você deve ter uma Ferrari na sua casa. Não tem, gastou com pinga. Gastou com um remédio qualquer, gastou com uma droga, gastou com uma roupa que já foi embora, gastou com uma besteira. E nós não gastamos. A gente não gasta dinheiro, a gente gasta dinheiro no comércio. Na igreja a gente investe. Na igreja a gente doa, na igreja a gente vê algo sendo construído através do nosso dinheiro. Eu não me arrependo de um centavo que eu doei na obra do Senhor, porque serviu indiretamente, até mesmo para mim. Quando eu estou aqui, eu invisto na obra de Deus, eu invisto tempo, por exemplo, eu estou aqui recebendo, eu estou aqui participando disso tudo, e a gente está ajudando pessoas. Noé gastou o que ele tinha, que ele não tinha, e ele ficou 120 anos fazendo tudo isso. Tempo de vida, o dinheiro, o custo social, e ele fez tudo porque ele era obediente. Um homem justo e íntegro. No versículo 19, para a gente ir caminhando para o final, nós vamos ver que Deus ele pediu para que Noé colocasse o casalzinho de cada animal. É claro que Noé não saiu caçando as coisas. O caramujo veio, a lesma, veio devagarzinho, e chegou junto com o leopardo, junto com o guepardo, o animal mais rápido do mundo. Não é pressa, na arca de Deus todo mundo vai chegar igual. E aí todo mundo foi chegando. No versículo 19 do capítulo 6 ele fala: de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos consigo. A gente vê aqui uma figura da obra da redenção de Cristo. A gente vê aqui uma figura, ou o trailer, daquilo que iria acontecer. Se a gente for olhar em Mateus, eu vou ler para você no capítulo 3, versículo 12, a Bíblia fala assim: a sua palha tem na mão e limpará a sua eira. Deus recolherá o seu trigo no celeiro. Trigo é bom, mas ele queimará a palha é ruim. Ele tem trigo e tem palha. Ele vai recolher o trigo, mas ele vai queimar a palha no fogo inextinguível. O que estava acontecendo aqui era uma seleção, e o que irá acontecer também será uma seleção. E aí há o dilúvio. O Senhor fechou a porta. Hoje, meus irmãos, nós podemos dizer que a porta da salvação ela está aberta. As pessoas que nós pregarmos para elas e elas crerem, elas receberem Jesus, elas tiverem fé, se elas tiverem fé no sacrifício de Cristo, qualquer pessoa que você conhece, por mais endemoniada que você acha que ela pode ser salva e se tornar uma pessoa mais santificada que você possa imaginar, porque a porta ainda está aberta. Cristo ainda está chamando os pecadores para o arrependimento, e Ele irá avançar nisso, Ele irá conseguir chamá-los, Ele irá atraí-los. Agora vai chegar um momento em que essa porta vai fechar. Vai chegar um momento, assim como a porta da Arca da Aliança, a Arca de Noé, fechou, a Arca da Salvação irá fechar. Em Mateus também, no capítulo 25, no versículo de número 10, nós temos também uma figura sobre isso. No capítulo 25, versículo 10, ele fala: e saindo eles a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui nós temos outra parábola, aquela das noivas. A porta está aberta. Nós não podemos esperar a porta fechar para que a gente venha buscar o Senhor. É muito ruim quando a gente chega num lugar e está fechado, né? Não é uma sensação ruim? Você vai no banco, você pega um ônibus, chega lá, está fechado. Dá aquela contrariedade. Você chega, principalmente se você quer muito aquilo e se é a última chance de você conseguir aquilo.
Agora imagine a porta da salvação. A pessoa chegar e ali com o braço fechado. É o pior arrependimento. A pessoa vai querer morrer. O problema é que no inferno não dá para morrer. Como eu costumo falar, lembrando o Loki, né? Dos Vingadores, dos heróis. A morte vai ser uma coisa doce e agradável que as pessoas vão querer ter no inferno. Mas elas não vão querer. Não vão conseguir ter. Assim será também no dia do Senhor. A porta irá se fechar. Quantos dias eles ficaram? Choveu sobre a terra? 40 dias. Foi o dia da chuva, o dia da purificação. Corpos boiando, idosos, noivos, recém-nascidos, pais, mães, filhos. Imagina o cheiro da morte que estava ali. Deus matou. E Deus fez certo. Porque Ele é justo. Nós nos achamos justos e falamos, como que pode Deus mandar pessoas para o inferno? Eu me acho mais justo do que Deus. Deus é justo. Ele fez uma vez para mostrar. É assim que acontece quando não entra na arca. Você vira pó. Vai acontecer o que nós já sabemos. Você vai virar o que você é. Você é uma carne podre. Mas o que há dentro de nós é uma alma eterna. E o que o Senhor Deus prometeu para nós, irmãos, foi um corpo glorificado. Não foi esse corpo que você tem. Se você passa muito tempo cuidando desse corpo, você tem que cuidar do seu corpo. O exercício, as mulheres com a maquiagem, beleza. Mas se você cuidar muito mais do seu corpo, que vai apodrecer, do que da sua alma, isso é um sinal péssimo de que você está apuros. Porque Deus pode fazer corpo para você. Esse corpo vai perecer. Tudo que Deus pode te dar aqui na terra vai passar. Toda alegria, todo prazer que você pode desfrutar dele em si, no seu corpo, na terra, é passageiro. Mas a sua alma, ela vai ou gozar de uma alegria absoluta e um novo corpo glorificado eternamente, ou ela vai passar por provações, sofrimentos inenarráveis, não tem como explicar. Então o mais importante em nós não é o corpo, é o que está dentro, a nossa alma, é aquilo que Deus tem para nós. Noé ficou 40 dias ali, Moisés ficou 40 dias no deserto, Elias ficou 40 dias antes de ser restaurado e profetizar a nação, ele estava deprimido por causa da rainha de Isabel, e Jesus também ficou 40 dias restaurando a igreja. Ele ressuscitou e 40 dias ficou aqui, sendo visto pelas pessoas, realizando a sua obra. No versículo 18 a gente vai ver que os filhos de Noé também foram salvos. E a água, em meio à aliança que Deus fez, a água estava toda ao redor. Aquela água do dilúvio simboliza o batismo. Deus fez uma aliança com o seu povo, com aquela família, com os 8, pôs na arca, envolveu na arca e os batizou com água. E quando nós somos salvos, recebidos por Deus, a água simboliza purificação. O batismo simboliza a nossa morte, mas simboliza também o renascimento, a purificação em Cristo Jesus. E para nós finalizarmos, nós temos um sacrifício aqui. Olha o capítulo 8, lê comigo o capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Levantou, depois que Noé, a história você já sabe, a água baixou, Noé mandou um corvo, depois ele mandou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira novo, um bico, e ele viu que dava para abrir a porta. Depois que ele desceu, o que Noé fez? Adorou. Agradeceu. Olha o versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Esses bichinhos já estavam salvos, né? Foi morto. Como holocausto. E o Senhor cheirou, aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau.
o desígnio íntimo do homem desde a sua infância. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, aqui nós temos uma sombra do que haveria de acontecer. Deus levantaria sacerdotes para oferecer sacrifícios a Deus. E mais à frente, Cristo se torna o nosso sacerdote. O sacrifício que Noé fez aqui daqueles animaizinhos estava apontando para o sacrifício maior de Jesus, que seria o nosso sacrifício, que derramou o seu sangue, que deixou o seu corpo ser moído. Para quê? Para que a gente pudesse entrar na arca. Qual é o ingresso para que a gente possa entrar na arca e não ser surpreendido pelo dilúvio do inferno? Qual o ingresso que nos fará entrar pelas portas celestiais do céu? É o sangue. O sangue de Cristo é o passaporte. O sangue de Cristo é o ingresso. Então Cristo, Ele é a arca de Noé. A arca de Noé não é a história sobre a arca de Noé. A arca de Noé é a história sobre Cristo. A arca de Noé não é a história principal. Noé não é o personagem principal. Cristo é o personagem dele. Quem entrou na arca está salvo. Quem entra em Cristo está salvo. Quem é um com Cristo está salvo. Quem está ceando em Cristo Jesus é salvo, batizado. Ele está salvo. O sacrifício de Cristo, o pastor Raimundo leu Isaías 53, né? É um texto que a gente lê bastante. Isaías 53, no versículo 10, né? Em vários versículos, mas Isaías 53, versículo 10, ele fala: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Aqui Noé entrega aves como oferta de sacrifício, para que Deus aceite e não derrame a sua ira sobre eles. Mais tarde, o próprio Deus entrega o seu filho como oferta, não é mais ave, mas o seu próprio filho como oferta expiatória, para que a ira justa de Deus não recaia sobre nós, mas recaia sobre o seu filho. E ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Amém, irmãos? Em João 10, 9, o João fala, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra, né, a história de Jesus, quando Jesus falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Que a graça, essa graça maravilhosa do Senhor, que nos alcançou, irmãos, eu acho que nesse momento a gente tem que pedir que o Senhor nos ajude para que a gente possa estender esse convite, pregar essa palavra para as pessoas. Meus irmãos, imagine como vai ser se as pessoas que vocês conhecem não forem salvas. Seja um parente seu, seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Imagina essa pessoa sendo consumida. Não vai ser como a morte da arca, que as pessoas morreram afogadas e ficaram com o corpo boiando. Acabou. Ali, pelo menos terrenamente. Mas vai ser eternamente no inferno. Imagina que você, como Noé, está gastando, como Noé fez, você está gastando o seu tempo, seus recursos. Você está gastando, está custando a sua vida social, não importa, mas você está fazendo isso de bom grado. Você tem certeza de que vale a pena ser como Noé, vale a pena pregar sobre a arca, mas não a arca física, mas a arca que é Jesus Cristo. As pessoas, elas podem ridicularizar você, as pessoas, elas podem falar mal de você, as pessoas podem querer um custo maior do que você já faz para elas, mas você continua firme, você continua adorando o Senhor, você continua falando dessa arca,
Deixa as pessoas falarem que não vai ter chuva. Não vai chover. Não vai chover. Jesus não vai voltar. E se voltar, Jesus vai salvar até os endemoniados também. Elas vão falar tudo isso. Mas a gente sabe que o dia do juízo vai chegar. A gente possa pregar essa palavra de forma urgente. Seja urgente com a sua família pregando o Evangelho. Seja urgente com as pessoas que vocês conhecem. Porque daqui a pouco a porta da arca vai fechar. Vamos orar. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por nos fazer entrar nessa arca. Nós estamos aqui, Senhor, aconchegados, confortáveis, seguros. Nós sabemos que pode chover lá fora, o mundo pode acabar, a morte pode nos encontrar. Nós sabemos que qualquer coisa pode acontecer, mas nada poderá nos separar ou nos tirar da arca que é o Senhor Jesus. Nós somos como aqueles da família de Noé, nós estamos dentro e os outros estão fora. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, nos encoraje para pregar a Tua palavra. Não é dizer que nós somos salvos e eles não. Não é isso somente, Senhor, é dizer que eles podem ser salvos. É entregar, Senhor, nosso tempo, nosso recurso para pregar a Tua palavra para essas pessoas. É o que o Senhor requer de nós, meu Pai. Que mais e mais pessoas sejam salvas, que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa graça em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos.